Olá! Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia foi apresentada por meio de um projeto de lei no Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça quando eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerado uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. E hoje é dia da nossa coluna internacional. Aqui no estúdio recebemos o nosso comentarista Marcos Magalhães. Olá, Marcos. Olá, Eni. Marcos, como foi a participação do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU em Nova York? Pois é, Eni. O presidente Michel Temer começou a se despedir do poder em Nova York. Ele abriu a Assembleia Geral da ONU com a promessa de uma transição tranquila em janeiro. E aproveitou o momento para alertar contra 3 ameaças à comunidade internacional: isolacionismo, intolerância e unilateralismo. Ao isolacionismo, segundo o presidente, o Brasil responde com mais abertura. O Mercosul, do qual o Brasil faz parte, está em negociações para acordos comerciais com a União Europeia, o Canadá, a Coreia do Sul e Singapura, entre outros países. Ainda segundo Temer, o Brasil tem respondido ao desafio da intolerância com diálogo e solidariedade. Ele citou como exemplo o fato de o país ter recebido milhares de refugiados da Venezuela. Ao desafio do unilateralismo, Temer disse que o Brasil quer responder com mais diplomacia e mais multilateralismo. A questão, Eni, é como será que o Brasil vai abrir a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas? Até lá, nós vamos ter um novo governo e uma nova política externa. Se Temer começou a se despedir em Nova York, também vai ser ali que o novo governo vai se apresentar ao mundo.
E um dos temas da agenda ainda deve ser a reforma do Conselho de Segurança, não é, Marcos? Sim, esta tem sido uma bandeira do Brasil, né? Atualmente, existem 5 membros permanentes do Conselho: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Cabe a esses 5 países tomar as principais decisões que afetam o planeta. Muita coisa mudou desde que esse Conselho foi criado. E o Brasil integra um grupo chamado G4, que defende a revisão dessa estrutura. Mas ninguém espera uma solução rápida. Em 2019, quando o novo governo brasileiro se apresentar à ONU, já vão ter se passado 10 anos desde o início das negociações para a reforma do Conselho de Segurança. Marcos, muito obrigada pelas suas informações e até a semana que vem. Até a semana que vem. O artigo 144 do capítulo 2 da Constituição Federal de 1988 definiu o modelo de segurança pública do país. 30 anos depois, o que vemos na prática é a dificuldade do Estado para combater a violência que cresce a cada dia. Das 7 constituições do Brasil, a de 1988 é a primeira a dedicar um capítulo à segurança pública, ao determinar que o tema é um direito de toda a sociedade e sua responsabilidade não é exclusiva do Estado. Ela é também um dever de todos. Então, a segurança pública ela é muito mais ampla, muito mais complexa, né, do que apenas as instituições. De acordo com o artigo 144 da Constituição de 88, a organização e gestão da segurança pública é feita pelos estados através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Nós temos uma dificuldade enorme em fazer com que a Polícia Rodoviária fale com a Polícia Federal, com a Polícia Civil fale com a PM, porque é informação. E informação ainda continua sendo poder, eles não fazem integração. Em maio deste ano, o Senado aprovou a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, com o objetivo de unificar as polícias e os sistemas de defesa de todo o Brasil, para uma integração de dados e ações de órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. A lei que cria o SUSP foi sancionada em junho. Se por um acaso houver vontade política, não desse governo, mas do próximo governo, de implementar e fizer com que o Ministério da Segurança Pública possa gerenciar esse sistema de uma forma integrada, você vai ganhar em muita agilidade e, com certeza, você vai diminuir o custo da repressão ao crime. Apesar da garantia constitucional, a insegurança entre os brasileiros tem aumentado. Segundo o Atlas da Violência 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no país na última década, ou seja, o equivalente à queda de um Boeing 737 lotado por dia, um patamar 30 vezes maior do que o da Europa no ano de 2016. O Brasil detém um índice de homicídios que é 5 vezes maior que a média mundial. Com tanta violência, surgem questionamentos se o modelo de segurança adotado no Brasil é suficiente e o que pode ser feito para melhorar. A segurança pública, ela deve, deixar de ser uma política de governo e passar, a ser, de fato, uma política de Estado, assim como está previsto na Constituição. O Ministério Público foi a instituição que mais cresceu com a Constituição de 1988, de acordo com o Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República de 2009 a 2013. O procurador também fez críticas à atuação do Ministério Público. Veja na coluna Constituição 30 anos. Até 1988, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União eram a mesma coisa. Isso significa que o Ministério Público atuava como promotor nos casos de direito penal, mas também era advogado nas ações que envolviam a União e os estados. Foi na Constituinte que essas instituições foram separadas e o Ministério Público ganhou novas atribuições, como a defesa do meio ambiente e os direitos do consumidor. Nenhuma instituição cresceu tanto, teve tão ampliadas as suas atribuições na nova Constituição quanto o Ministério Público. A verdade é que nós superamos todos os modelos. Não há no mundo um Ministério Público com atribuições tão amplas. Na entrevista ao programa Constituição 30 anos, o procurador aposentado Roberto Gurgel também reconheceu que há excessos na atuação do Ministério Público em casos de corrupção.
O senhor acha que têm sido cometidos excessos? Em alguns momentos houve falta, sim, a alguns princípios e alguns deveres que a Constituição impõe ao Ministério Público. Isso não é bom. A luta contra a corrupção, ela é absolutamente fundamental, mas ela, evidentemente, não pode justificar o descumprimento de outros princípios constitucionais. Tem sido frequente alguns colegas até dizerem que o Ministério Público deve mudar o Brasil. Quando o Ministério Público fala em mudar o Brasil, na verdade, eu acho que ele exorbita. Eu acho que ele exercita uma atribuição que não é sua, que é da sociedade brasileira. O Procurador da República, de um lado, não é justiceiro e muito menos é salvador da pátria. Os desafios da nação. Esse é o tema do projeto lançado pelo IPEA, que reúne propostas para o crescimento sustentado do país. E para falar sobre o assunto, a jornalista Tânia Horman entrevista o diretor adjunto do Instituto, Bruno César Araújo. Doutor Bruno, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e antes da gente começar a nossa conversa, pedir que o senhor, como coordenador desse movimento, dessa pesquisa do IPEA, né, Desafios da Nação, esse programa, que explique um pouquinho para a gente, faça uma introdução sobre essa linha de pesquisa. Né? Com prazer, Tânia. Eu fui um dos coordenadores, junto com o João Denegri e com o Ricardo Bacelete, desse projeto que envolveu 80 pesquisadores. São 2 volumes de 800 páginas cada. Daí a gente tirou um sumário de 160 páginas. Nossa, o sumário. Sobre 16 temas que eu posso dizer com segurança que são os desafios da nação. Bom, e em cima disso é que a gente vai conversar, né? Exato. Para ter uma noção melhor de assuntos que talvez não tenham tanta visibilidade e que dão para a gente um entendimento melhor do nosso país, do nosso contexto, né? Uhum. O que tem de mais relevante, que mais chama a atenção dos pesquisadores quando reúnem essas informações? O que nesse levantamento chamou mais atenção? Tânia, na verdade, assim, cada área tem o seu diagnóstico específico e diretrizes específicas para resolver os problemas daquela área. Mas os nortes do projeto foram 3. Primeiro é o diagnóstico que a gente precisa aumentar a produtividade. Porque Isso Brasil... é uma fala recorrente, né? É um problema... Sim, porque o Brasil vai estabilizar numa população em torno de 220, 230 milhões de habitantes. E a gente vai ter que produzir mais com a mesma quantidade de pessoas e uma população que está envelhecendo. Então, isso é um fato. E é produzir mais, né? Não é o que se produz com menos gente, né? A segunda coisa é que nós precisamos não só investir mais, mas investir melhor. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você comprar tecnologias que já estão ultrapassadas. E tem várias coisas que você precisa desenvolver sozinho, porque nenhum país vai te ensinar. Por exemplo, você tem alguns limites na área de defesa. E aí eu não estou falando só míssil, tanque, etc. Defesa, para mim, por exemplo, é você ter um satélite geoestacionário nacional que prevê, em tempo real, a janela de safra. Isso quer dizer pesquisa. Isso quer dizer pesquisa. Investimento em educação. Exatamente. Não só investimento em educação, mas investimento em ciência e tecnologia orientado para resolver os grandes problemas nacionais. Por exemplo, a vacina da dengue. O Brasil é um país que as pessoas morrem de dengue. Sim. E se a gente ficar esperando um laboratório estrangeiro desenvolver isso para a gente comprar, você viu aí, né? Então, assim, a gente tem um desafio, por exemplo, da água, despoluição e tudo mais. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto diz respeito à redução das desigualdades sociais. E aí a gente propôs um novo olhar sobre o que é a desigualdade no Brasil. Geralmente, quando se fala em desigualdade, se fala em desigualdade de renda. Sim. Mas o que a gente está trazendo para essa publicação
é a desigualdade no acesso a serviços públicos. Então, se você for ver, o acesso à educação no Brasil é desigual, o acesso à saúde é desigual. Em função, então, da qualidade das políticas públicas? Eu acho que é no desenho de incentivos e, principalmente, mecanismos de gestão. Tudo isso que está sendo dito até agora diz muito respeito ao planejamento, né? Sim, sem dúvida. É administrar o país tendo planejamento para ter metas e rumo, né? Claro, não adianta que a gente está discorrendo sobre esses desafios e dizer que você tem que gastar mais dinheiro. A carga tributária no Brasil hoje já é muito elevada e se você contabilizar o déficit ainda, mais ainda. Então, você realmente precisa redesenhar a gestão das políticas públicas, precisa eliminar redundâncias, enfim, precisa chegar quem realmente precisa. A gente conversava antes da gravação e uma coisa interessante que o senhor me falou que eu acho interessante mesmo é a questão da relação da cidadania e as políticas públicas, porque quando a gente fala considerar a desigualdade como o acesso do cidadão aos serviços, nós estamos falando da qualidade de política pública, né? Sem dúvida. Uma coisa, Tânia, assim, que chama muita atenção de nós que estudamos toda essa parte de avaliação de política pública é como o brasileiro ele não se sente parte de um Estado que provê serviços públicos. Em outras palavras, isso quer dizer que ele não se vê como contribuinte? Exato. Porque quem paga ele vê por o uma Estado política como pública, um inimigo. É um ente que vai cobrar impostos e que você não vai ter nada em troca. E qual é o horizonte para resolver isso? Porque, falando de novo sobre quando conversávamos antes da gravação, uma fala interessante sua que me chamou a atenção é que a falta de qualidade na política pública afasta o cidadão do Estado. Ele não se sente pertencente. Então, ele deixa de ser um agente nesse contexto, né? Se Exatamente. Ele se afasta. Exatamente. Na verdade, assim... Se a gente for pensar como romper esse círculo, né, que é um círculo vicioso, né? É difícil saber aí quem é o ovo e a galinha. Uhum. Né? Por exemplo, o Estado não provê serviço de qualidade, mas cobra impostos elevadíssimos. Daí as pessoas não querem mais pagar impostos e pagam por fora serviços que o Estado deveria prover. Eu vejo assim que a bola em primeiro movimento tem que ser do Estado, melhorar a gestão, entendeu? Mas não é só melhorar a gestão, porque assim, isso fica é um truísmo. Até vago, né? Fica até vago. Eu acho que é você melhorar, repensar algumas regras de acesso a serviços públicos. Como por exemplo? Por exemplo, eu acho que a educação brasileira ela tem uma pirâmide invertida, né? Uhum. Investe pouco na educação básica e muito na educação superior. O nosso sistema de saúde é um sistema que tem tanto o público quanto o privado, mas ao invés deles serem complementares, eles competem por recursos. Né? As pessoas hoje têm plano de saúde para, eventualmente, furar a fila do SUS. E quando você vai analisar o gasto do SUS por perfil de renda, você vê que é regressivo. Entendi. O SUS ele gasta mais com os ricos, por quê? Porque as pessoas ricas, quando elas precisam de tratamento mais complexo, elas vão para o sistema público. Mesmo porque o plano de saúde não dá o suporte que havia... Existem vários outros problemas. Aqui eu estou citando dois exemplos. Né? Enfim, mas a gente realmente precisa redesenhar isso, porque senão a sociedade brasileira não vai aguentar. Agora, redesenhar isso, realmente, pelos exemplos, a gente sente que é mexer num quadro geral, né? Parte do governo federal fazer isso, porque esse redesenho, assim, vem... Não só do governo federal, né? Eu acho que você tem instâncias representativas em nível municipal e estadual que dá para fazer muita coisa. Agora, nessa época de eleição, por exemplo, onde a gente tem uma escolha a ser feita,
não é? E no contexto que a gente está, que a gente tem vivido, no contexto político, é tido como uma eleição muito importante, determinante para os rumos do país. É nesse sentido, no redesenho dessas, porque redesenhar o acesso a políticas públicas pode mudar o rumo dessa nação, né? Sem dúvida. Eu acho assim, independentemente de ideologia partidária ou qualquer coisa, eu acho que o eleitor precisa escolher aqueles candidatos que têm soluções que vão melhorar o acesso aos serviços públicos. E isso não quer dizer gastar mais, mas gastar melhor. Esse é um ponto importante, né? Esse é o jeito de quebrar o ciclo. Você falou, começa pelo Estado, nesse redesenho. E num segundo momento, o que seria? Olha, aí é a sociedade civil sentir parte, né, da prestação de serviços públicos e, eventualmente, cobrar, né, e talvez co-administrar, né, enfim, isso é muito comum em outros países, hospitais, escolas que têm conselhos da sociedade que participam também da gestão. Isso não é muito comum no Brasil, por exemplo. Mas é difícil cobrar do cidadão que participe, sendo que, enfim, ele nada não está funciona, sentindo né? parte dali, né? Isso. É o tal ciclo que você falava. É um ciclo vicioso. E quebra primeiro com a administração pública para depois ter uma resposta do cidadão. Eu acho que esse seria um caminho muito mais profícuo. Eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.